A autoridade e popularidade do anticristo impressionarão a todos. É por isso que temos uma grande profecia de Daniel. Daniel diz que essa pessoa será um grande orador que usa palavras pomposas, mas também falará mal de Deus. O anticristo parecerá mais impressionante do que qualquer outra pessoa. Muitas pessoas o acharão atraente devido a seu charme, conversa suave e boa aparência. Ele começará como um líder local e crescerá até se tornar um líder mundial, tornando-se um governante cruel e, finalmente, agirá como um deus. A besta e sua ferida. E eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou e seguiu a besta. A recuperação da besta é mencionada 2 vezes mais tarde em Apocalipse 13:12 e 13:14, em conexão com o culto e a devoção do mundo à besta. Como resultado, sua fama e autoridade aumentam. E todo mundo se maravilha e segue a besta. Mas o nome desse homem não é limitado de forma alguma. A Bíblia dá ao líder mundial que está por vir muitos nomes ou títulos, incluindo o homem da iniquidade e o filho da perdição, Tessalonicenses 2:3. Ninguém deve enganá-los de nenhuma forma, pois isso não acontecerá, a menos que a apostasia venha primeiro e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da destruição. Porque há um espírito do anticristo, podemos ter certeza de que, à medida que nos aproximamos do fim dessa era, o espírito do anticristo se tornará mais forte e o veremos cada vez mais. A ideia é que o mundo trate esses 2 testemunhos de maneira humilhante. Ter o corpo morto exposto à vista de todos era a pior humilhação que uma pessoa poderia sofrer de seus inimigos. A pregação desses 2 testemunhos e seu chamado ao arrependimento foi um tormento para muitos, porque eles não podiam suportar ouvir a verdade, enquanto amavam sua mentira. A natureza de seu ministério é profética, como evidenciado pelo fato de que eles profetizarão, eles pregam e mostram arrependimento, como visto por seu uso de saco, e eles têm um ministério eficaz. Como lemos, darei poder. Os 2 testemunhos de fato serviram com poder, um poder tão grande que eles podem testemunhar por 1260 dias, apesar do antagonismo do mundo. A primeira pessoa é o anticristo. Esse homem se apresenta como o que eu chamo de espírito do anticristo. Esse espírito é diferente da pessoa conhecida como anticristo, e também é diferente dos muitos anticristos que apareceram ao longo da história. É por isso que os ensinamentos de João nos dão uma compreensão clara desse espírito e desses indivíduos. Crianças, é a última hora, o fim dessa era, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, aquele que se oporá a Cristo e tentará substituí-lo, agora muitos anticristos, falsos mestres, apareceram, o que confirma nossa crença de que é a última hora. Ao longo da Bíblia, a tribulação está ligada ao dia do Senhor. Este é o momento em que Deus entra para executar seus planos para o mundo, é chamado de tribulação nos últimos dias, Deuteronômio 4:30, e inclui a grande tribulação, que é a segunda metade mais dura de um período de 7 anos, Daniel 9:24-27. Nos conta sobre o propósito e o timing da tribulação. Essa passagem fala sobre 70 semanas que foram estabelecidas para seu povo. O povo de Daniel são os judeus, a nação de Israel. Apocalipse 13:5-6. Uma boca lhe foi dada, falando palavras arrogantes e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses lhe foi dada. E ele abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar seu nome e seu tabernáculo, ou seja, aqueles que habitam no céu. Blasfemador pode ser um título mais preciso do que anticristo para esse ditador dos últimos tempos. Esse indivíduo é alguém que fala contra Deus e se opõe a tudo que Deus representa, incluindo seu nome, seu lar e os habitantes do céu. Apocalipse 13:7. Também lhe foi dado fazer guerra contra os santos e sobrepujá-los. E autoridade lhe foi dada sobre toda tribo, povo, língua e nação. O governo da besta perseguirá e extinguirá todos aqueles que não se curvam em adoração à besta. Apocalipse 13:12. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e ele faz a terra e aqueles que habitam nela adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Lemos os termos ferida, cura. Mas sabemos porque as pessoas ficarão fascinadas com o anticristo, ele fingirá ser como Jesus, morrendo e voltando à vida. Esse ato específico o tornará muito famoso e poderoso, pois as pessoas pensarão que ele não pode ser derrotado. Deus entrou neles e eles ficaram em pé, e um grande medo e pânico caíram sobre aqueles que os estavam observando, e os 2 testemunhos ouviram uma voz alta do céu dizendo-lhes: "Vocês vão subir aqui." Então eles subiram ao céu na nuvem e seus inimigos os observaram. Porque a terra não era digna desses 2 testemunhos, Deus simplesmente o chamou e eles subiram ao céu na nuvem. Devido ao grande impacto desse personagem e às grandes profecias sobre ele, muitos podem acreditar que essa pessoa não será carne e sangue, mas a Bíblia prova que isso está errado. Há uma pessoa conhecida como Anticristo, e o dragão, Satanás, estava na praia arenosa do mar. Então eu vi uma besta feroz saindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças.
e nos seus chifres estavam 10 coroas reais e nas suas cabeças estavam nomes blasfemos. É possível que o fato de as pessoas verem isso de todos os povos, tribos, línguas e nações seja uma sombra indireta de como a mídia atual funciona. É incrível e não é nada exagerado pensar em uma transmissão ao vivo em todo o mundo, em novos canais e na internet, para ver a cena fantástica descrita aqui. E se alguém quiser prejudicá-los, fogo sai de sua boca e devora seus inimigos. Então, se alguém quiser prejudicá-los, ele deve ser morto dessa forma. Revelação 11, 3-5. No início da era da igreja, João, em Patmos, é o profeta. No final, haverá 2 testemunhos que profetizarão na cidade de Jerusalém. Há um senso de desastre iminente na aparência espetacular desses 2 homens poderosos. Eles saíram de nós, parecendo inicialmente ser cristãos, mas não eram realmente de nós, porque não eram realmente nascidos de novo e transformados espiritualmente. Pois, se tivessem sido de nós, teriam permanecido conosco, mas saíram ensinando doutrina falsa, para que fosse claramente mostrado que nenhum deles é de nós. Mas vocês têm uma unção do Santo, vocês foram separados, especialmente dotados e preparados pelo Espírito Santo, e todos vocês sabem a verdade, porque ele nos ensina, ilumina nossas mentes e nos guarda da mentira. Não escrevi a vocês porque não sabem a verdade, mas porque sabem que não há mentira, nada falso, nenhuma decepção é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido? Este é o anticristo, o inimigo e antagonista de Cristo, aquele que nega e se recusa consistentemente a reconhecer o Pai e o Filho. Elias triunfou sobre os profetas de Baal, quando o fogo do Senhor desceu do céu e consumiu sua oferenda. 1 Reis 18:38. Mas como os reis de outrora, uma autoridade espiritual é sempre necessária, e é por isso que o falso profeta. Em Daniel 9:24, Deus compartilha seu plano para acabar com a transgressão, para pôr fim ao pecado, para expiar a maldade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o mais santo. Deus diz que 77 se realizarão todas essas coisas. Os setes representam grupos de anos. Então 77 equivale a 490 anos. Em Daniel, a estátua de Nabucodonosor tinha 60 cúbitos de altura e 6 cúbitos de largura, com 6 instrumentos chamando as pessoas para adorar. Esses detalhes são interessantes, mas não explicam o que o número da besta significa. Quando multiplicamos esse número 66, pode mostrar quão incrivelmente astuto a besta é. Como um ser humano, ele representa o ápice do alcance humano sem Deus. Não importa quão bom o homem se torne, ele sempre ficará aquém da perfeição de Deus. Assim como 6 é sempre menos que 7. Seja o que for que 666 signifique, a marca da besta simboliza a tentativa do homem de se tornar grande, até mesmo semelhante a Deus, como um ato final de desafio contra Deus. Durante a grande tribulação, o reino do homem substituirá o reino de Deus. Em um mundo controlado por Satanás, a marca da besta exercerá poder absoluto. Ele será como os impérios de antigamente. Você sabia que o termo marca se refere ao uso romano de um selo associado ao imperador que concedia sanção oficial? O anticristo também precisa saber quem está a favor e contra ele. É por isso que aqueles que não carregam a marca da besta serão considerados traidores e serão boicotados pelo sistema comercial da besta. Aqueles que não têm o selo serão negados a capacidade de comprar o que precisam, causando sua morte devido à exposição, fome ou doença. Enquanto a marca da besta é frequentemente associada ao anticristo, será impulsionada pelo falso profeta. Um rei precisa de submissão e o anticristo não é diferente. Ele exigirá e demandará submissão do mundo. É por isso que demonstrar lealdade ao anticristo exigirá que cada homem e mulher use um selo em sua mão ou testa. Essa marcação será um substituto demoníaco para o selo que os anjos de Deus colocaram no 144.000 evangelistas judeus em Apocalipse 7:3. Entre o sexto e o sétimo trompete, a atenção é focada nos canais humanos por meio dos quais as revelações divinas são comunicadas. A palavra-chave em ambos os capítulos é profetizar, Revelação 10:11. Então, eu fui informado. Você deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. O verso diz, meus 2 testemunhos. Isso apresenta 2 personagens mais interessantes da revelação, os 2 testemunhos. Essa é uma profecia estranha para refletir. Um homem com o número 666 aparecerá no palco mundial por alguns momentos breves antes de ser julgado por Deus. Nem o falso profeta nem o anticristo podem trazer a história a um fim, como uma canção sem uma nota final. Apenas o verdadeiro Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, é capaz de fazer isso. Ele é um perfeito 7, assim como todos os que encontram refúgio eterno nele.
Porque Jesus se referiu a esse tempo do anticristo e do falso profeta como a tribulação. Sabemos quanto tempo durará. Os cristãos estarão lá e experimentarão a tribulação. A tribulação dura 7 anos, com base nas 70 semanas mencionadas no livro de Daniel. Essa tríade blasfema controlará todos os aspectos da sociedade e buscará roubar a glória de Deus. O anticristo e o falso profeta são destaque em Apocalipse, com o primeiro enfatizando a política e o segundo enfatizando a religião. Na ausência da igreja, a tríade ímpia estabelecerá doutrinas falsas para fortalecer o poder político do anticristo. Ao longo da história, Satanás usou essa estratégia. Quando há um vácuo espiritual, o poder político se casa com a religião falsa para ganhar aceitação. História do povo frequentemente se curvou perante imagens de líderes poderosos. A besta também é chamada de anticristo ou filho da profecia, assim como Judas. Mas este líder não trabalha de forma independente, ele é empovermentado e apoiado por Satanás. Por meio desse homem, Satanás irá expressar seu desejo e autoridade, e nisso, a besta assume a oferta que Jesus recusou. Israel, que enfrentará dificuldades e desastres, como nunca antes, em Daniel 9, 2:27, aprendemos que o anticristo fará um acordo de paz de 7 anos com o mundo. Na metade desse tempo ou no meio da semana, ele romperá esse acordo, ele parará os sacrifícios e oferendas no futuro templo reconstruído. Isso resultará em temor a Deus e glória a Deus. Mateus 27:51, Bíblia Amplificada. E imediatamente o véu do Santo dos Santos do templo foi rasgado em 2, de cima para baixo, a terra tremeu e as rochas foram divididas. Jeremias 37 também fala sobre a grande tribulação, dizendo: ai daquele dia! Não houve igual desde que houve uma nação até aquele tempo, mas ele será salvo da angústia de Jacó. A angústia de Jacó se refere à nação de Israel, mas o nome desse homem não é limitado de forma alguma. A Bíblia dá ao líder mundial que está por vir muitos nomes ou títulos, incluindo o homem da iniquidade e o filho da perdição, Tessalonicenses 2, 3. Ninguém deve enganá-los de nenhuma forma, pois isso não acontecerá, a menos que a apostasia venha primeiro e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da destruição. Porque há um espírito do anticristo, podemos ter certeza de que, à medida que nos aproximamos do fim dessa era, o espírito do anticristo se tornará mais forte e o veremos cada vez mais. Mas você pode estar confuso com os vários alarmes falsos sobre a identidade do anticristo. É por isso que João fez claro que é o espírito do anticristo. Você vê, João nos diz que a principal coisa sobre esse espírito é que ele diz que Jesus não é o Messias. Em 1 João 2:22, ele pergunta quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O anticristo nega tanto o Pai quanto o Filho. Esse espírito não aceita que o Messias já tenha vindo, mesmo que pense que o Messias virá no futuro. Mesmo sistemas de crenças seculares estão inextricavelmente ligados à religião. Sua religião é anti-Deus. Mas ainda é um sistema de fé. Durante a grande tribulação, Satanás usará a religião para unir o mundo sob o comando do anticristo. É por isso que o falso profeta realizará milagres. O falso profeta falsificará os milagres de Deus, chamando fogo do céu. Apocalipse 13:13. E ele faz grandes maravilhas, de modo que faz descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Muitos cristãos podem estar prontos para lidar com 1 ou 2 semanas de desconforto, mas o anticristo governará por muito mais tempo. A Bíblia nos diz isso, e ele foi dado autoridade para continuar por 42 meses. Segundo a profecia bíblica, a besta será permitida agir sem restrições por 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. A besta faz guerra contra os santos. Muitos podem dizer que isso já aconteceu. Isso é verdade. Em 1 João 2:18, o autor fala sobre o anticristo e muitos anticristos. Isso significa que há um espírito ligado ao anticristo que ajudará a elevá-lo. Isso nos diz que houve muitos anticristos no passado. A razão pela qual devemos identificar esse indivíduo particular é porque ele liderará as pessoas em rebelião contra Deus durante os tempos finais. Portanto, enquanto o mundo espera o verdadeiro anticristo se manifestar, já podemos ver sinais dele e de sua missão através dos pequenos anticristos. Na visão, uma estátua da besta é feita e todos são ordenados a adorá-la em todo o mundo. Não sabemos quando o arrebatamento e a tribulação ocorrerão, mas o falso profeta pode estar vivendo entre nós hoje. Você pode pensar que será fácil para o mundo rejeitar esse homem maligno supremo. Mas a Bíblia nos diz que o falso profeta parecerá agradável. Apocalipse 13:11. E eu vi outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. No Antigo Testamento, chamar fogo do céu era frequentemente usado para executar o julgamento de Deus. Fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra em Gênesis 19:24. Então o Senhor choveu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor, do céu, em Levítico 10:1-2. O fogo consumiu os filhos de Arão,
quando eles violaram os comandos de Deus, Levítico 10, 1, 2, e Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um deles seu incensário e colocaram fogo nele e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho diante do Senhor, que ele não lhes ordenou, e saiu fogo do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. No entanto, Deus também enviará seus 2 homens, os 2 testemunhos, uma descrição de 2 pessoas que ajudarão a realizar o trabalho que Deus tem para eles fazer durante o tempo da tribulação, pode ser encontrada em Revelação 11, 3:12, e darei autoridade aos meus 2 testemunhos, e eles profetizarão por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, vestidos com saco. Esses testemunhos são as 2 oliveiras e as 2 candeias que estão diante do Senhor da terra. No livro de Apocalipse, vemos muitas visões que precisam ser interpretadas. É por isso que vemos o anticristo como um símbolo. João vê um símbolo da besta saindo do mar. Essa besta é diferente do dragão, que representa Satanás, mas está intimamente ligada a ele. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres, assim como o dragão. João diz que essa besta será uma pessoa que recebe poder de Satanás. Esse poder ajudará a controlar toda a humanidade e persuadir a todos a adorar Satanás. Este é um plano que Satanás vem trabalhando há muitos anos. No versículo 11, aparece um segundo animal, e ele representa o falso profeta. Essa besta, com a mansidão de um cordeiro, persuadirá o mundo de que ele é um indivíduo razoável, humilde e agradável. Mas sua aparência suave apenas servirá para ocultar sua verdadeira natureza. Um predador com a ferocidade de um dragão. Ele será o cumprimento consumado do aviso de Jesus em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Nós lemos a frase: vocês vão subir aqui. A terra não era digna desses 2 testemunhos. Então Deus simplesmente o chamou para casa e eles subiram ao céu na nuvem. É claro que as massas sempre falham em ouvir os profetas de Deus. Na mesma hora, houve um grande terremoto. Um terremoto traz julgamento e inspira muitas pessoas a louvar a Deus. Mas ainda resta ser visto se isso resultará em um arrependimento genuíno que leve à salvação. O anticristo não estará sozinho, virá outro com poder ainda mais diabólico. O segundo desses indivíduos que deve aparecer durante a tribulação é o falso profeta. O mundo já viu muitos falsos profetas, como os profetas de Baal que enfrentaram Elias no Monte Carmelo e o líder de culto David Case. A Bíblia nos diz que haverá mais falsos profetas no futuro. Durante a segunda metade da tribulação, Satanás dará poder a um falso profeta que enganará as pessoas para que adorem o anticristo. O anticristo terá autoridade suprema sobre assuntos espirituais e supervisionará a construção de uma imagem para adorar o anticristo. Embora as escrituras não especifiquem a imagem, é provável que seja uma estrutura grande em vez de uma efígie em uma moeda ou outro símbolo. Ela servirá como um local de encontro para aqueles que adoram o anticristo, independentemente dos detalhes específicos. A imagem parecerá estar viva. O falso profeta consolidará o poder por meio da marca da besta. O falso profeta estará aliado ao anticristo e a Satanás. Estamos lutando contra um grande mal espiritual. Esse mal está totalmente organizado. É por isso que, quando o anticristo e o falso profeta aparecerem no palco global, Satanás formará uma tríade ímpia. Da mesma forma que o Espírito Santo leva as pessoas a Jesus Cristo, o falso profeta levará as pessoas a adorar o anticristo. E imitando a relação entre Deus Pai e Jesus Cristo, o anticristo receberá seu poder e autoridade de Satanás. O número do falso profeta é 666. O infame número 666 é um dos aspectos mais intrigantes da besta e sua marca. Apocalipse 13:18 diz: aqui está a sabedoria. Que o que tem entendimento conte o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Essa profecia não é a mais clara. Por isso esse número levou a muitas suposições e ideias. Por exemplo, aparece pela primeira vez na Bíblia no versículo 18, que soma 6 mais 6 mais 6. Golias tinha 6 cúbitos de altura, pesava 6 ciclos e usava 6 peças de armadura. O termo como Sodoma fala de imoralidade, e o termo como Egito fala de opressão e escravidão. Os que habitam a terra se alegrarão sobre eles, farão festa e enviarão presentes uns aos outros. A terra viu e triunfou sobre as mortes dos 2 testemunhos. Os 2 testemunhos no livro de Revelação terão poderes miraculosos para acompanhar sua mensagem, e ninguém poderá pará-los em seu trabalho. Revelação 11:6, Bíblia Amplificada. Esses 2 testemunhos têm o poder de Deus para fechar o céu, para que não chova durante os dias de seu profetizar, sobre julgamento e salvação, e eles têm poder sobre as águas, mares, rios, para transformá-los em sangue e para atingir a terra com todo tipo de praga, tantas vezes quanto quiserem. Os 2 testemunhos terão poder miraculoso, mas serão mortos quando seu testemunho for concluído. O mundo maligno se alegrará,
permitindo que os corpos dos profetas caídos fiquem nas ruas. Revelação 11, 7 e 10. Quando eles terminarem seu testemunho e derem sua evidência, a besta que sobe do abismo, o poço sem fundo, fará guerra contra eles e os vencerá e os matará, e seus corpos mortos ficarão expostos na rua aberta da grande cidade, Jerusalém. Os que não creem que vivem na terra se alegrarão sobre eles, farão festa e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram e perturbaram os que vivem na terra, e seus corpos mortos ficarão nas ruas da grande cidade, que, em um sentido espiritual, é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado nosso Senhor. Quando as pessoas deixam a cidade, um terremoto forte já terá destruído uma 10ª parte dos prédios que lá estavam 7.000 dos habitantes da cidade. É impossível ignorar as semelhanças impressionantes entre as mortes dos dois testemunhos e a de Jesus. Será impossível evitar pensar na crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo que ocorreu? É claro, há diferenças. Nesse caso, o terremoto coincidiu com sua morte e o público em geral não testemunhou nem sua ressurreição após 3 dias nem sua ascensão. Quando forem revelados os grandes, a grande tribulação começará. A Bíblia fala de uma estranha profecia chamada tribulação. Durante esses tempos, o mundo experimentará os julgamentos e mudanças naturais mais estranhos. A verdade é que muitas pessoas têm medo desse tempo porque o Senhor julgará os incrédulos e as pessoas ímpias da terra. Mas como esses tempos serão introduzidos? Como sabemos quando essas tribulações começam? A Bíblia fala de 2 pessoas humanas que governarão durante os tempos da tribulação. A pergunta é: esses líderes já estão vivos? Se essas pessoas estiverem vivas, significa que a tribulação está se aproximando rapidamente. Portanto, precisamos identificar esses 2 arautos, que, em um sentido espiritual, é chamada por nomes simbólicos e alegóricos de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Aqueles que vêm de todos os povos e tribos e línguas e nações olham para seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitem que seus corpos mortos sejam colocados em um túmulo. Quem nega e repudia o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa e reconhece o Filho tem o Pai também. 1 João 2, 18, 23. Mas você pode perguntar: a palavra Cristo está no seu nome? Isso não é uma boa coisa. Então, deixe-me explicar. A palavra Cristo vem da palavra grega Christos, que está relacionada à palavra hebraica Mesia, que significa Messias. Então, quando dizemos anticristo, nos referimos a alguém ou algo que está contra o Messias. Nem todos entendem quem ele realmente é. Será difícil resistir a ele, pois ele representa o que o mundo ama. Isso ocorre porque o anticristo parecerá charmoso, bem-sucedido e pode até parecer um anjo da luz. Mas na realidade, ele será um falso Messias, não o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. Revelação 13, 1-10 nos dá mais detalhes sobre o anticristo. Revelação fornece o conhecimento mais profundo sobre a grande tribulação. Desde que a besta aparece até que Jesus retorne em Revelação 19, vemos a ira de Deus contra a terra devido à descrença e à rebelião. Revelação 16, 18, ao mesmo tempo, Deus mostra seu amor disciplinando e protegendo seu povo, Israel. Revelação 14, 1-5, até que ele cumpra sua promessa para eles, criando um reino terrestre. Revelação 20, 4-6. Serão atormentados com enxofre ardente na presença dos anjos santos e do Cordeiro. A fumaça de sua tortura subirá para sempre e sempre. Não haverá descanso, dia ou noite, para aqueles que adoram a besta e sua imagem e para qualquer um que receba a marca de seu nome. Receber a marca da besta proporcionará alívio temporário, mas quando seus portadores enfrentam uma eternidade de sofrimento, esse breve respiro será de pouca consolação. Seus corpos ficarão nas ruas por apenas mais de 3 dias, enquanto a massa transnacional é atormentada na consciência por suas expressões, se alegram e celebram sua remoção. Quando os dois são ressuscitados à vista de todos, o alívio se transformará em terror. Sua ascensão será desencadeada por uma voz alta do céu, dizendo: subam aqui. Também lemos: e se alguém quiser prejudicá-los, fogo sai de sua boca e devora seus inimigos. Deus deu aos 2 testemunhos proteção especial, semelhante à de Elias. Todos os nomes usados para se referir aos 2 testemunhos nesse trecho são masculinos. Na gramática grega antiga, os 2 testemunhos são 2 homens.